semana passada, muitas pessoas vieram conversar comigo, mandaram mensagens falando sobre os vídeos que eu fiz sobre condicionamentos. E quando a gente fala de condicionamentos, os condicionamentos eles acabam interferindo e eles estão ligados ao comer. Então, para muitas pessoas, a questão do comer emocional acaba sendo um condicionamento que atrapalha diretamente o processo de emagrecimento. Então, muitas pessoas tomam a decisão, elas decidem emagrecer, só que elas chegam num determinado momento, elas se dão conta de que elas estão condicionadas a algo que às vezes elas nem sabem o que exatamente é. Só que, claro, a maioria delas, quando está consciente, consegue comer atendendo à fome física. Só que muitas não exercem isso e aí acontece o comer emocional. Então, quem nunca comeu por emoções, né? Ou seja, quem já não experimentou a questão de estar comendo propriamente, acho que uma forma de falar, que é comer emoções. Porque quando a gente não tá consciente do que estamos sentindo, se de fato é fome física, a gente acaba comendo por outros motivos. E aí a gente aprende desde pequenos a comer para qualquer coisa, comer por tudo. Comer porque tá triste, comer porque tem um aniversário, comer porque está de aniversário e tem que comemorar, comer porque vai na casa de um amiguinho, comer porque vai visitar a avó, e tudo volta em função da comemoração, ou seja, para tudo eu preciso comer. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre como que funciona a questão do comer emocional. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Coloca um sim aqui para eu saber. Só deixa eu colocar aqui. Estão me ouvindo? Tudo certo? Então, como é que funciona a questão do comer emocional? Legal. Perfeito. Então, a maioria das pessoas já experimentaram o comer emocional, ou seja, aconteceu alguma coisa no trabalho e aí eu estou muito chateada, eu estou muito incomodada e aí em determinado momento eu vou para casa e para suprir ou para aliviar aquela sensação que aconteceu, eu acabo chegando em casa e comendo algo que não vai suprir a minha fome física. Então eu acabo comendo a primeira coisa que eu vejo na frente, porque eu quero aliviar aquela incomodação que surgiu até quando eu estava no trabalho. Então o comer emocional, ele não começa no estômago na maioria das vezes. Se você tá muito tempo sem comer, aí sim é uma fome física. Mas a fome emocional, ela não acontece no seu estômago. E é aquela fome que ela acontece a qualquer momento. Basta qualquer sentimento ser ativado dentro de você e aí essa fome logo ela aparece. Ou seja, você recebeu uma mensagem e aí você ficou incomodada com aquilo e aí você logo deu aquela vontade de comer um docinho, um chocolatinho, porque existem várias recompensas que acabam suprindo a fome emocional. Então a gente, em determinados momentos, a gente aprendeu que quando eu estou triste, eu como um chocolate e aí eu fico feliz. Quando eu estou ansiosa, eu como aquele pedacinho de bolo e aí eu me sinto bem. Quando eu tenho um sentimento de e quando eu estou irritada, quando eu estou com raiva, a melhor coisa que eu tenho para fazer é sair, comer uma pizza, comer um X, para eu me sentir melhor. Então tudo isso a gente aprendeu e acabou treinando isso, repetindo isso inúmeras vezes, até isso se tornar automático. Então, quando a gente fala de comida e emoções, elas estão diretamente ligadas. Porque não tem como você falar, por exemplo, não, agora eu não vou sentir raiva.
Raiva é uma emoção primária, então em determinados momentos você vai sentir raiva sim. Não tem como tirar a raiva, dizer nunca mais você vai sentir raiva. Não, você tem o controle sobre as suas emoções. E você poderá sentir raiva, mas você também poderá aprender a controlar a sua raiva. Então, por exemplo, medo, tristeza, alegria, essas são emoções, e a raiva são emoções primárias. Então, todos os seres humanos sentem essas emoções. E aí depois, a partir dessas emoções, mais um binômio chamado atração e repulsão, a gente gera todas as outras emoções. Só que está nas minhas mãos controlar o sentimento de raiva, o sentimento de medo, o sentimento de tristeza. Este sentimento eu já conheço porque é primário, então está em nós. Só que aí cabe a nós conseguirmos controlar isto. E quando eu falo controlar, é principalmente não fazer com que a comida seja o único alívio dessas emoções. Porque muitas pessoas acabam utilizando a fonte principal para aliviar as emoções, ou seja, aquele sentimento que eu mesma permiti gerar dentro de mim com o comer. E aí sim, aí desconta, seja no chocolatinho, aí não é a comida que ataca você, é você que ataca a comida. A comida, você vai enxergar sim, você vai sentir o cheiro, você vai ter isso. Deixa eu só desligar aqui. Você vai sentir o cheiro, você vai ter esses estímulos, esses gatilhos visuais, mas você poderá ter o controle disso para você suprir melhor a questão do comer, tá? Gente, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aqui que depois eu vou respondendo, tá? Então, como que surge a questão da fome emocional? A fome emocional, ela chega sem avisar. Então, qualquer horário, qualquer momento, ela vai aparecer, ela vai bater na sua porta, ou seja, na sua casa, no seu estado interno, vai ser avisado de que vem a fome emocional. E aí a fome emocional, normalmente, ela não é alimentada por qualquer alimento. Na maioria das vezes, ela é alimentada por algo específico. E na maioria das vezes, por carboidratos, que tem uma absorção rápida, carboidratos simples. Ou seja, que nem eu falei, bolo, massa, pão, chocolate, que você vai comer e rapidamente vem aquela falsa sensação de satisfação, mas é uma falsa sensação, porque a partir do momento que você comeu, você pode estar cheio de pão, ter comido com a barriga cheia, embugada de pão, você pode ter comido só que se você não estiver suprindo a fome física e sim a emocional, você vai permanecer com vontade de comer mais alguma coisa. Você pode estar embugado de carboidrato, que emocional você não vai se sentir satisfeito. Você vai precisar comer mais alguma coisa para continuar satisfazendo a sua fome física, que essa não foi suprida. Meu telefone estava tocando aqui hoje, tá? Então, essa fome, ela surge desta forma, a fome física. A fome emocional, ela sempre vai estar ligada com um gatilho anterior, que isso é importante você conseguir identificar quais são os gatilhos que disparam em você a fome emocional. Então, por exemplo, digamos que você sabe que toda segunda-feira você tem uma reunião, e aí de repente essa reunião é com a sua gerente, com a sua chefe, com a diretoria, enfim, e isso deixa você muito mal emocionalmente. Então, esse pode ser um gatilho que dispara em você a fome emocional, e aí vem aquela sensação, e aí depois você vai ter que ter uma recompensa. Essa recompensa pode ser comer um chocolate e naquele momento se sentir bem. Só que depois você tem uma pós-recompensa, que é o sentimento de culpa, que é o sentimento de arrependimento,